Assim que o Plasmodium falciparum invade a hemácia humana, ele não está apenas buscando nutrientes passivamente. A gente está falando do início de uma reengenharia molecular massiva. O parasito consome o conteúdo interno e altera fisicamente a membrana da célula hospedeira para importar seu próprio alimento, inserindo proteínas derivadas dele mesmo bem ali, na superfície. E é a partir deste exato evento microscópico que uma cadeia causal e letal é disparada. O grande truque dessa reengenharia atende pelo nome de citoaderência. O que acontece é que a hemácia infectada perde a sua flexibilidade natural. Ela fica rígida e ganha a habilidade de se fixar, de colar firmemente nas células endoteliais dos pequenos vasos sanguíneos. A citoaderência é o ponto de virada nessa explicação. É aqui que a biologia do parasito se transforma em uma patologia mecânica pura. Ele converte uma simples infecção no sangue em uma obstrução física que pode ser fatal. E como ele faz isso? Depois de devorar os nutrientes na hemácia, o parasito usa um sistema de transporte próprio para jogar suas proteínas lá para a superfície da célula. Isso forma o que chamamos de knobs, que são pequenas protuberâncias bem visíveis na microscopia eletrônica. Mas atenção, esses knobs não são apenas alterações de formato, eles são âncoras físicas, plataformas essenciais que vão sustentar as moléculas adesivas responsáveis por prender a célula na parede do vaso. A principal molécula que fica no topo desses knobs é a PFEMF1. É uma proteína de adesão gigantesca, codificada por uma família de genes chamados de genes VAR. O que torna a PFEMF1 um verdadeiro pesadelo biológico é a sua variação antigênica. O parasito consegue ligar um gene VAR por vez, mudando constantemente a cara dessa proteína. Essa troca contínua de identidade na superfície permite que ele evada completamente os radares do sistema imune, enquanto mantém aquele aperto firme no endotélio. E é exatamente a escolha de onde se ligar que dita a gravidade do quadro. O falciparum usa a PFMP1 para se agarrar aos receptores ICAM1 e CD36, que existem aos montes nos pequenos vasos profundos de órgãos vitais. O resultado é um sequestro em massa que bloqueia o sangue. Em um contraste total, o Plasmodium vivax precisa dos receptores da família Duffy, o que limita a infecção e não gera esse sequestro vascular profundo. É por isso que o falciparum causa isquemia letal em órgãos e o vivax, de modo geral, não. Vamos avançar agora para a próxima etapa, imunopatologia e cascata inflamatória. O bloqueio mecânico que acabamos de ver é só a primeira fase do problema. O verdadeiro caos se instala quando as células infectadas rompem. Observando o fluxo dessa cascata, o gatilho principal é a ruptura dos esquizontes. A hemácia simplesmente explode no final do ciclo do parasito. Isso não apenas libera novos invasores, mas despeja, de uma só vez, um volume imenso de material tóxico direto na corrente sanguínea, soando todos os alarmes possíveis do sistema imune. No meio desse lixo celular, dois componentes ganham destaque: a hemozoína e o GPI. A hemozoína é um cristal marrom insolúvel, que é basicamente o resto da digestão da hemoglobina. Já o GPI é uma molécula que âncora estruturas na membrana do parasito. Quando caem no sangue, eles deixam de ser simples resíduos. Eles se tornam gatilhos de alarme bioquímico incrivelmente potentes que ativam a imunidade inata na hora. O mecanismo dessa resposta é cirúrgico. A hemozoína liberada viaja revestida pelo próprio DNA do parasito. Esse pacote entra nos macrófagos e bate de frente com o receptor Toll-like 9, ou TLR9. A ativação desse receptor provoca uma resposta explosiva, uma liberação maciça e descontrolada de TNF-alfa. Essa tempestade de citoquinas é a causa exata daquela febre absurda, do dano tecidual inflamatório e do estado de choque que vemos nos pacientes. E aí entra uma ironia biológica que é francamente devastadora. O próprio sistema imune piora o bloqueio. Esse excesso de TNF-alfa circulante força as células dos vasos a expressarem ainda mais receptores ICAM1 e CD36. Como a gente viu que esses são os exatos pontos onde o parasito se ancora, a inflamação basicamente constrói mais docas para as hemácias infectadas. O resultado é um ciclo de feedback letal que agrava ainda mais o entupimento dos vasos. Com os vasos comprometidos, entramos nas consequências sistêmicas, anóxia e distúrbios metabólicos. Com os capilares entupidos e a inflamação no teto, a química essencial do corpo colapsa. Para entender a gravidade, precisamos conectar aquele bloqueio microscópico com a falha do organismo inteiro. Então fica a pergunta: como exatamente esse acúmulo de hemácia nos pequenos vasos leva a uma acidose sistêmica profunda? É um efeito dominó de isquemia celular. A barreira física que o parasito criou nos capilares corta drasticamente a entrega de oxigênio.
Para não morrer imediatamente, as células humanas são forçadas a mudar para a glicólise anaeróbica, ou seja, produzir energia sem oxigênio. O subproduto inevitável desse modo de emergência é uma inundação de ácido lático. O tecido está literalmente sufocando pela falta de perfusão, o que marca a assinatura letal da acidose metabólica. Associada a esse sufocamento, ocorre uma hipoglicemia severa. O parasito é viciado em glicose. Ele drena o açúcar do sangue em um ritmo frenético. Ao mesmo tempo, o estresse do corpo esgota os estoques de glicogênio no fígado. Ou seja, o parasito atua como um sumidouro metabólico implacável, roubando a glicose exatamente no momento em que as células humanas mais precisam dela para tentar sobreviver sem oxigênio. E não podemos esquecer da anemia que tem múltiplas causas. Não é só a ruptura das hemácias a cada 48 horas que causa o problema. A resposta exagerada do nosso sistema imune também ataca e destrói hemácias saudáveis. Para piorar, aqueles altos níveis de TNF-alfa que mencionamos agem direto na medula óssea, suprimindo a produção de novas células. É uma tempestade perfeita onde o corpo destrói as próprias hemácias e ainda perde a capacidade de repô-las. Vamos ver o impacto disso nos tecidos com a patologia de órgãos-alvo. Quando juntamos o bloqueio microvascular, a inflamação extrema pela hemozoína e o sangue ácido, o resultado é a destruição física dos órgãos, e a lesão se molda de acordo com a anatomia de cada um. O cérebro sofre com hemorragias e necrose, os pulmões colapsam com inchaço e os rins têm seus filtros entupidos por detritos. É uma falência sistêmica brutal. Na malária cerebral, o impacto estrutural é aterrorizante. As hemácias rígidas e parasitadas formam uma verdadeira rolha nos microvasos do cérebro. Sob essa pressão vascular e toda a inflamação, os capilares rompem. Isso gera múltiplas hemorragias minúsculas, seguidas de pequenas ilhas de morte celular por falta de sangue. O lactato no cérebro dispara, causando as temidas convulsões e um coma irreversível decorrente da encefalite necrótica. A placenta também se torna um alvo perfeito, porque o espaço interviloso é um labirinto lento que facilita o sequestro do parasito. Algumas linhagens evoluíram para se ancorar exclusivamente ali. Isso é uma armadilha crítica para as primigestas, as mães de primeira viagem. Como nunca engravidaram, elas não têm os anticorpos específicos para combater essa variante focada na placenta, o que leva a uma insuficiência grave e alto risco fetal. E tem o dano colateral. Pulmões e rins sofrem horrores mesmo quando o parasito não está necessariamente alojado neles. Nos pulmões, a tempestade de citocinas deixa os capilares muito permeáveis, inundando os alvéolos e causando um edema pulmonar súbito e mortal. Nos rins, o excesso de lixo imune que precisa ser filtrado acaba aprisionado nos glomérulos, provocando uma inflamação renal aguda que trava a filtração. O fígado e o baços, que atuam como as grandes lixeiras orgânicas do corpo, ficam hipertrofiados devido à sobrecarga de trabalho imunológico. O que vemos aqui são órgãos que incham brutalmente tentando limpar a infecção. E a grande marca registrada no pós-morte? Uma pigmentação incrivelmente escura nesses tecidos. Essa cor quase preta é, na verdade, a evidência visual de bilhões de moléculas insolúveis de hemozoína que os macrófagos tentaram engolir e não conseguiram digerir. Ignorar qualquer um dos passos dessa cadeia microscópica é fatal. O que a biologia nos prova, sem sombra de dúvidas nesta análise, é que a mortalidade na malária grave não vem de uma única falha. Ela é o resultado inevitável daquela intersecção letal e perfeitamente orquestrada, a isquemia microvascular puramente mecânica colidindo de frente com um profundo e irrecuperável colapso metabólico.